Gente, bem-vindo de volta. É com muito prazer que eu vou atender vocês aqui no Ateliê de Fabrice para falar de várias coisas hoje. Tá? Nós temos muitos assuntos a tratar. A primeira coisa, eu queria agradecer a presença de todos vocês e explicar também que para fazer milho-folha precisamos de massa folhada. Para fazer a massa folhada, nós precisamos de farinha. Então, a primeira coisa, hoje eu queria falar da farinha, o ingrediente fundamental na confeitaria. Na semana passada, a gente falou um pouco da manteiga, da escolha da manteiga. E quero lembrar que a farinha, por exemplo, é um produto perecível. Então, cada pacote de farinha, de trigo, vocês vão ver que ele vai ter uma data de validade. Aqui, por exemplo, vai até o dia 25 de janeiro. Uma farinha de trigo, mais ou menos uns 3 meses. É bom de prestar atenção, porque qualquer seja o lugar onde você compra a sua farinha, vai ter uma data limite de utilização optimal. Uma farinha vencida realmente não vai render. Então, quando a gente escolhe uma boa marca, um insumo, mas ainda tem que prestar atenção na validade. O beabá parece óbvio, porém não é. Você às vezes vão comprar no supermercado onde não tem muita rotatividade e o produtor está no limite de vencer. Ou seja, a farinha já perde um pouco das suas propriedades. Farinha de trigo. Desde muito tempo a gente conhece a farinha de trigo. A farinha de trigo nasceu na Mesopotamia. Qual é essa região? Iraque, Irã, Turquia, Síria. É lá que nasceu o trigo selvagem. E aí que as pessoas começaram a usar. Uma anedota interessante. Sabiam que, desde a antiguidade, os romanos honravam uma deusa, a divindade das safras. Ela se chamava Ceres. Ceres, para os romanos, era a divindade das safras, na época de recolher o trigo. Ceres, olha, não é por acaso que deu a palavra cereais. Tudo tem uma história. Cereal vem da divindade Ceres, dos romanos. Aí, essa farinha de trigo, ela começou na Mesopotamia, começou a se expandir, mas chegou a lembrar que ela gosta de regiões temperadas. Por isso que os principais produtores mundiais, se vou citar 5, Estados Unidos, Rússia, Índia, China e a França, numa faixa temperada. A partir do momento que o clima está mais quente, vai ser um outro tipo de farinha, um outro trigo, o trigo duro, aquele que a gente serve na Itália para fazer as massas, por exemplo. A gente tem que dividir em duas partes, a farinha terra, para panificação, para confeitaria, e para as pastas, as massas. Falando de panificação e de confeitaria, nós não usamos a mesma farinha. Tudo depende do teor de glúten. O glúten é essa substância no grão de trigo que vai dar a elasticidade e a força. Então, é óbvio que quando você baixa um pão, você precisa de sovar a massa e você precisa de uma farinha forte em glúten. Tá? Na confeitaria é o contrário. Você trabalha uma massa doce, uma massa folhada, quando você estica ela, você não quer que ela encole. Então você pega uma farinha com menos glúten. Por isso que está dividido. Na Europa, a gente fala T45, tipo 45, que é para a confeitaria. T55, pela panificação. Aqui no Brasil, a gente fala tipo. Então, para patisserie, é o tipo 1. Vocês vão ver no supermercado, sempre vai ser a farinha tipo 1, para o que nos interessa na confeitaria. Tá? A farinha é um assunto sério. Talvez vocês não sabem, mas existem mais de 30 operações a partir de um grão de trigo para chegar à farinha. É um processo muito demorado, muito longo. Tá? Aí, além da farinha de trigo, eu queria falar de uma coisa, o que eu digo sempre. Vocês vão encontrar na internet um monte de receitas e tudo isso. Mas, gente, antes de entrar
na confeitaria tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter um certo estado de espírito. A gente se lembra que nosso motor inicial não é o dinheiro, é a paixão. Isso sendo dito, a capacidade de aprendizado, ou seja, aquele pupilo, aquele aprendiz, deve aprender, deve absorver as informações. O aprendizado, ao qual eu me destino aqui, por exemplo, no Atelier de Fabrice, qual é o objetivo? Como sempre eu digo, nós temos uma linhagem histórica, ou seja, a transmissão do conhecimento tem que ser efetiva. A gente está careca, cansado de ver pessoas que têm pouco conhecimento, mas se autoproclamam chefe. O problema é que o chefe está tão limitado que ele não somente é incapaz de formar pessoas, e não vai transmitir o pouco que ele conhece. Ou seja, é uma esterilidade, não vai servir para nada. O importante, e o que me proponho fazer com vocês nas nossas aulas que nós teremos, é de ensinar tudo que eu sei. O melhor, as minhas receitas, para que vocês possam crescer. Eu queria lembrar que o objetivo de um profissional, de um chefe, um mestre de aprendizado, é que um dia o aluno consiga superar o chefe. É assim que na Europa nós temos essa tradição de ensinar um chefe formador. Por quê? Porque quando você termina, você não é o melhor, você deixa seu ego no vestiário e você bebe. Tem gente que tem sede de aprender. Que maior prazer de ensinar e de mostrar o que você sabe. Você se valoriza nesse momento e você vai valorizar o seu aprendiz, seu pupilo. Uma vez que o pupilo aprendeu, o objetivo dele também é imitar, primeiro observar e igualar o chefe e até superar o chefe com criatividade, com inovações. E só assim que a confeitaria cresce. Quer dizer, se eu fizesse os bolos que eu aprendi 40 anos atrás, estaria completamente defasado. É preciso de reciclagem permanente. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Quando era jovem, o pouco dinheiro que tinha, que ganhava, eu comprava discos de vinil. Imagina se a indústria do vinil não quisesse evoluir, passar os segredos. Teria ficado prensando vinil, tá? Só que o concorrente lançou o CD. Depois veio o streaming. Agora eu vou dizer, se você for vender o vinil, seu nicho vai ser muito pequeno, você vai morrer. Da mesma forma que se eu faço os mesmos doces meio arcaico que nós fazíamos 40 anos atrás, não vai vender. As pessoas estão cansadas disso. Graças a Deus tivemos uma grande evolução tecnológica. Então, não somente no packaging, na envelope, na embalagem dos produtos, mas também nas técnicas de trabalho, nos ferramentas. Por exemplo, essas telas antiadesivas de silicone. Quando eu comecei a profissão, não existia. Quando eu comecei a profissão, não tinha micro-ondas nas cozinhas para derreter um chocolate, uma gelatina. Não tinha nada disso. A gente se virava, com certeza. Mas a gente teve que aprender a evoluir. Agora nós temos acesso, através da internet, a muitas imagens. Pode ser uma fonte de inspiração. Não é só copiar, uma fonte de inspiração, onde a gente vai desenvolver o nosso próprio potencial. Mas é muito importante que o mestre saiba ensinar e que o aluno continue. Uma vez que superou o mestre, ele tem a obrigação de ensinar. E isso não está bem formalizado aqui no Brasil. Infelizmente, eu lamento, vocês sabem, eu não tenho papo na língua, eu falo cru. Mas eu vejo muita gente que estão atraídos para ter uma fotografia na revista, ou um Bigo Delícia, o centro do mundo, e os outros se lascam. Não, gente, nós tivemos a sorte de receber uma coisa, um bem valioso, como uma herança profissional. Então, uma herança, esse patrimônio, nós temos que transmitir aos jovens. O que quer dizer? Haja paciência. Eu sei que essa cultura da confeitaria internacional, porque, bom, eu sou francês, mas realmente, se as bases da confeitaria moderna são franceses,
ela é internacional também. Em cada país, Estados Unidos, Austrália ou Ásia, tem diferentes tipos de insumos. Né? Tem especialidades regionais, no próprio Brasil. Trabalhar com essa multidão de frutas exóticas, etc. Então, tudo isso é fundamental antes de entrar na confeitaria, de entender isso. Eu vejo o meu chefe, puxa, eu queria ser o meu chefe. E quando eu sou chefe, queria fazer como o chefe fez comigo e transmitir. Esses são valores culturais, filosóficos, que têm que ser vinculados na confeitaria. Tudo não é dinheiro, gente. Dinheiro é uma consequência, a gente sabe. Mas o motor, a paixão, a vontade de fazer acontecer e o perfeccionismo, querer refinar mais, aperfeiçoar, tem que ser onipresente no nosso dia a dia. É muito importante entender isso. Se a gente não entende isso, vai ser difícil de progredir. Uma outra coisa também, eu queria falar que essa transmissão é tão importante, ela é própria a várias profissões. Vamos pegar o exemplo da moda. Paris é um dos grandes centros mundiais da moda. E não é por acaso que atualmente existem passarelas entre a confeitaria e a moda. Nós já vimos desfile de modelos como chapéu, como macarrão, como os doces, nos brincos, etc. E eu não falo do Salão do Chocolate, que acontece a cada 2 anos, 4 anos em Paris. O Salão do Chocolate, onde nós temos modelos usando roupas de chocolate, enfeitadas com chocolate. Então, é a mesma busca, gente, a transmissão do conhecimento. Esses estilistas, costureiros, trabalhavam com as petites mains, como se chama, nas mãozinhas, e eles transmitiram. E cada um se inspira de uma coleção de um, de outro, e tudo se alimenta sempre para inovar, para progredir e ir para cima. E como digo, não é por acaso, nós temos a mesma mentalidade aqui na confeitaria, mas se adaptar a outras profissões, é a música, muda setor de atividade. Então, sendo perfeccionista, nós temos a obrigação de ter a formação. Essa é uma das coisas que realmente eu senti quando eu cheguei no Brasil. E muita gente me pergunta, poxa, quando você chegou no Brasil, você mudou suas receitas? Eu primeiro tive que adaptar a mão de obra ao meu estilo de trabalho. Realmente, os confeiteiros têm uma forma de trabalhar, um repertório de doces brasileiros, e para fazer no Hotel 5 Estrelas com uma clientela cosmopolita, nós tínhamos que ensinar os doces internacionais. Quer uma floresta negra, ter um tiramisu, um zucotto e outros tipos de doces, nos buffets, nos banquetes. Então, primeiro teve todo um trabalho de formação, que custou muito, pegou metade do tempo, mas eu sabia que se eu não tivesse um time treinado por mim, eu não ia conseguir extrair o resultado. Olha, para ser bem mais claro, o técnico de futebol. O técnico de futebol ele tem um elenco, só que o técnico ele tem um estilo de jogo. Um é mais na defesa, outro é mais no meio campo como os volantes e outro é o ataque a qualquer preço. Então, a partir do elenco, ele vai modelar o time que ele escala, entre 20 e 25 jogadores, para pôr os 11 que vão ter a cara dele. Então, exatamente isso na confeitaria. Nós fazemos isso para realmente conseguir chegar ao destino. É um caminho, um percurso. É uma grande aventura humana. Outro choque cultural que eu tive foi em relação aos insumos. Quando eu cheguei em 89 no Brasil, no outro século, tá? Não sou tão jovem. 1979, eu chego no Rio de Janeiro, não tinha farinha de amêndoas, porque não tinha importações. Era o senhor Sarney o presidente, Collor ia entrar, não tinha sido liberado. Quando queria creme de leite, era um galão de 10 litros de metal, e dentro tinha um saco plástico e um pequeno barbante. Esse era o creme de leite. E pouco tempo atrás ainda, quando eu ia, por exemplo, em Porto Alegre, e que tinha decidido no menu de fazer Santo Honoré, e não encontrava, ele levava creme de leite de São Paulo, porque lá só tinha nata. Então tudo isso a gente teve que se acostumar para poder servir o melhor possível, sempre aprimorar
para agradar todo mundo. Graças a Deus as coisas evoluíram muito. Às vezes as pessoas me perguntam se eu importo muitas coisas. Eu não importo nada. Como eu falei quarta passada, o importado aqui sou eu. Agora, eu tenho que ter a ginga, o jogo de cintura, para realizar o mais próximo possível do que eu quero, com o que eu tenho. Agora, eu tenho que ficar antenado, fuçar, saber quem é o fornecedor, perguntar aos colegas de outras casas, de outros hotéis, onde conseguiu esse produto, e a gente correr atrás para conseguir fazer um belo trabalho. Aliás, é interessante porque eu falei agora da creme de leite, do creme de leite. Em francês é feminina, la crème de la crème. No Brasil é masculina. Para quem não seguiu no Instagram, essa semana a gente fez uma perguntinha. Quem criou, inventou o creme chantilly? Então, uma história antiga foi o cozinheiro Vatel. Vatel é muito conhecido, especialmente se vocês buscam na internet, tem um filme cujo personagem principal é o Gérard Depardieu, interpretou Vatel. E Vatel, ele era o cozinheiro do príncipe de Condé. E esse príncipe de Condé tinha um castelo em Chantilly. Chantilly é uma cidade de campos, onde um pasto muito rico tinha vacas para fazer o laticínio, o creme de leite. É bom lembrar que Chantilly também tem muitos cavalos, é um lugar de corridas hípicas. E esse Vatel, ele teve a ideia de misturar o creme de leite com um pouco de açúcar e de bater. Essa preparação muito leve, ele realizou e chamou de Chantilly, óbvio. Tá? Essa é a história do creme Chantilly. A partir de agora, eu falo muito, gente, mas eu vou aproveitar e vou ser um pouco cruel com vocês. Ninguém me difere, eu vou comer um macarrão. Não é tempo de aula, mas é bom de comer, viu? Macarrão de framboise. Pronto. O açúcar faz bem, né? O confeiteiro gosta de açúcar. Então, a partir de agora, eu queria saber se alguém tem algumas dúvidas e perguntas a fazer para mim. Embalagem ideal para os sonhos de padaria, chefe? Que não tem muito a ver com o curso, mas é uma pergunta. Tá. Uma embalagem ideal para um sonho de padaria. Se fala de sonho de Berlim, lá, bola de Berlim, que a gente chama na Europa. Tudo bem. Pode ser um produto frito e recheado de creme de confeiteiro. E aconselho de não agrupar muitos numa caixa. É melhor uma embalagem individual numa caixa de cartolina rígida. Cuidado na altura para não amassar o sonho, mas uma embalagem individual. Esse é o tipo de produto que realmente é sensível. A Sano Confeitaria perguntou: qual o tipo de farinha ideal para o panetone de longa fermentação? O panetone vai ser uma farinha de confeitaria também, não de padaria. Uma farinha tipo uma, tipo uma, essa vai muito bem. Você vai bater sua massa, ela aguenta. Pois não? Pitanga Doceria perguntou: vai ter curso, é isso? Sim, vai ter curso. Inclusive, esse curso, que na verdade vai ser um módulo, tá? Esse módulo vai ser decomposto assim. Primeiro dia, nós vamos fazer apenas a massa folhada. A minha receita, que eu faço todos os dias. Como digo, eu entrego os segredos, não tem problema nenhum. Então, nós vamos ver como bater a massa e como chegar às 6 dobras, porque é um processo repetitivo. Normalmente, uma massa folhada não se faz de um dia, se faz de um dia para outro e para o seguinte, tá? Então, nós vamos ver tudo isso no primeiro módulo. No segundo módulo, nós vamos ver os recheios, diferentes recheios para fazer os milfólios. Nosso termo, lembre-se, é milfólio. Então, a base, o creme de confeiteiro, a creme, sempre o creme aqui, o creme de confeiteiro, o creme chantilly, o creme levé, creme mousseline. Então, são vários recheios possíveis, disponíveis. E o terceiro curso, terceira aula desse módulo, vai ser a finalização
a montagem de 5, 6, 7, 8, se for inspirado, tipo de milho-folha. E cada um diferente. É milho-folha, mas vocês vão ver, do mais clássico ao mais moderno. Luciane Costa perguntou: toda manteiga extra é 82%? Luciana, normalmente sim. Então, cuidado, porque às vezes você vai ter uma marca um pouco mais barata, é como o posto de gasolina. Quando o preço está muito baixo, desconfia que está provavelmente batizado e adulterado, tá? Mas quando usar uma marca, fica nessa marca, se te dá satisfação. Tem várias marcas no mercado, você possui de cabeça até 7, 8, 10. Então você tem que fazer o teste que nós fizemos a semana passada e pôr num pratinho a temperatura ambiente e ver como se comporta a manteiga. O Cleodes perguntou: farinha de confeitaria é sem fermento? Ela é comprada em supermercado comum? Sim. Então a farinha de confeitaria você encontra, inclusive a marca que eu uso, ela se encontra em supermercado. Às vezes a gente pensa, poxa, mas o chefe deve ter uma farinha especial. Não, não, não. Ela é sem fermento, por favor. Porque depois vamos acrescentar, se você faz um bolo de fim de semana, então um bolo como fermento químico, senão se você faz os croissants, por exemplo, os pães de chocolate ou a brioche, você vai usar fermento biológico, mas existe a farinha, o fermento separado, que vai te permitir de dosar na sua receita. A Fabi perguntou: a farinha para croissant e brioche é a mesma usada na confeitaria? Sim, exatamente, Fabiana. Nós usamos a mesma farinha para fazer massa de croissant, massa de brioche, que nós usamos na confeitaria. Ela é um pouco diferente, o tipo 1 diferente da farinha de panificação, tá? Mas ela funciona muito bem. Pessoalmente, eu uso apenas um tipo de farinha para fazer todos os meus produtos. Tem gente que gosta de ter 3 cubas de farinha diferentes. Eu garanto que funciona muito bem com uma receita. Agora é bom lembrar que às vezes você bate mais a massa para dar elasticidade e a outra bate o mínimo possível para não dar elasticidade. Sempre a história do glúten dentro da farinha. A Mônica pergunta: será a massa folhada inversa no curso? Minha receita não é a receita inversa. Existem vários tipos de massa folhada que vamos enumerar. A moda francesa, tem a massa folhada holandesa, escocesa. O invertido a qual se refere a Luciana é uma massa onde você põe a manteiga por fora e a massa dentro. É feito ao contrário. Mas eu lhe digo que esse é muito complicado e técnico, especialmente aqui no Brasil, com o calor que nós temos. Mas eu garanto que aquela que eu faço é um híbrido, é quase um folhado escocês. É um híbrido, não vou deflorar tudo, mas vocês vão ver que tem um truque que vai me permitir de trabalhar nessa mesa sem ar-condicionado. É a mesma receita que eu fazia na África do Norte, no Marrocos, que eu fazia no Brasil, e sem ar-condicionado e que funciona muito bem, sem grudar a mesa. Duncan pergunta: para fazer croissant, quantas dobras mínimas? Bom, apesar de não ser o tema da nossa próxima aula, é uma diferença flagrante. Para fazer croissant, a gente dá 3 dobras. Para massa folhada, 5 ou 6. Mas para o resto das pessoas que nos assistem, eu darei as explicações das dobras durante a aula, porque esse é fundamental de entender o que é uma dobra. Fabrício, Sim? Pitanga pergunta: para esse curso é necessário ter um forno industrial? Não precisa. Não precisa. Inclusive, queria lembrar que quarta-feira que vem nós vamos falar de forno. Exatamente, porque é o ponto nevrálgico da confeitaria. Tá? Então, o forno não precisa de ser industrial. É claro que quando você trabalha em grande escala, você vai ter que ter vários andares, um volume, etc. Mas você pode muito bem confeitar em casa. Quem quiser aumentar sua renda, confeitar em casa e não tem forno industrial. Tá? A Geneta está falando: a sua massa folhada é com farinha na manteiga? Exatamente. Farinha na manteiga. Para quem não sabe, vocês vão ver, o que permite que a manteiga não derrete tão fácil é se misturar perfeitamente com a massa. É isso que nós fazemos. A Mônica está agradecendo.
Tá, muito obrigado, Mônica. Eu estou feliz de saber que hoje estão bem ativo, estão bem curioso. Eu acho que suscita muitas dúvidas, perguntas. Tem mais uma? A Fabi está perguntando, o curso é só para profissionais ou a dona de casa vai conseguir executar a receita? Não, não. Ele não se limita. É claro que nós acreditamos que por ter um profissional, vai ser mais fácil no entendimento, mas esse curso se interessa para todo mundo que gosta de confeitaria e que quer evoluir na confeitaria. Não é só para fazer bonito, para dizer às amigas, não, é para aprender, porque eu vou dar de mim mesmo, eu vou me esforçar de ensinar, de ser o mais didático possível, o mais pedagógico possível, para que isso possa ser usado, entendeu? Quando você ensina algo, você esperar que pelo menos 10% a pessoa capta e recupera, para ter uma utilidade. E realmente pode ser uma fonte de renda. Nós temos muitos empreendedores independentes, nós temos gente que trabalha em empresas, mas a receita não é a mesma, ou que terceiriza e compra a massa folhada fora. Essa é uma possibilidade de começar a trabalhar de outra forma, de ganhar, autonomia no trabalho, conseguindo, vai me explicar que a pessoa é um confeiteiro ou uma confeiteira, mas não sabe fazer a massa folhada porque compra. Isso para mim não faz sentido. E é isso que a gente propõe também, que o profissional se valoriza através desse curso, financeiramente e culturalmente. Calma aí, a Pitanga está agradecendo. Sim. O Cléudio também está falando parabéns pro professor. E a Dunkin está perguntando, para o açúcar de confeiteiro não derreter rápido no produto pronto, como é que faz? Primeiro tem que ver que produto você usa para o açúcar de confeiteiro. Se você polvilha em cima de um produto quente, vai derreter. Por quê? Porque um produto quente que sai do forno, ele vai gerar um pouco de vapor, uma evaporação. Essa umidade vai fazer isso. Outra coisa, se você tem um produto frio, mas você põe na geladeira, a geladeira tem um grau de umidade, uma higrometria alta. Então, automaticamente, vai começar a derreter. A solução é de polvilhar produtos quando eles vão no balcão, pronto para vender. Evitar geladeira ou polvilhar quando o produto está quente. Esses são os básicos, mas que realmente eu agradeço essa pergunta porque ela faz sentido. E não tem perguntas ridículas. Eu lembro isso. Quando a pessoa pensa que sabe e não faz a pergunta, aí que vai para a ignorância. A sabedoria é de saber reconhecer e dizer, eu não sei. Você tem alguém na sua frente que pode tentar responder a tudo. Aproveita. A Fabi está falando que você é um chefe raiz. Raiz? Raiz. Raiz, o que quer dizer? Eu sou um dinossauro da confeitaria? Estou velho assim? Chefe raiz, tudo bem, eu tenho 43 anos de profissão. Mas não estou velho assim não, gente. Eu tenho chão para frente, eu olho sempre para frente, para o futuro. Tá certo? Então, só para repetir, eu queria explicar uma coisa. Teve uma pergunta e queria voltar no assunto que vai ser tocado quarta-feira que vem na nossa live. Lembre-se que no Instagram. Quem quer seguir, sempre no Instagram, quarta-feira, 19 horas. Lá vai ser o 1º de dezembro. É bom de se lembrar que nós teremos também, nós falaremos do forno. Mas já tem quem pergunta do forno profissional. Não faço questão de ter um forno profissional. A condição de ter utensílios adequados. Você pode confeitar um pequeno forno. Quando eu era aprendiz, meu prazer, quando eu tinha um dia de folga, eu ia na casa da minha mãe, porque não morava com a minha mãe, e demonstrava o que tinha aprendido durante a semana na casa do patrão. E ela tinha um fogão, sabe? Então, um pequeno forno, e fazia massachu, e fazia folhado, essas coisas. Tá? Chefe, a Lourdes perguntou, chefe, você pode dar algumas dicas de como escolher a farinha ideal para massa folhada? Bom, a farinha ideal, eu digo, o que nós falamos a semana passada sobre a manteiga. Vocês vão ter que fazer teste. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu trabalhei no Rio 89, 90, 91, fui para a África e eu voltei em 97 em São Paulo. E lá eu vi que o mercado era amplo. Tinha várias marcas de manteiga. E São Paulo no Rio, são outros fornecedores. E tinha várias marcas de farinha. No início, com pequena quantidade,
Eu já fiz testes, cruzando, sabe? 3, 4 tipos de manteiga que aguentavam com farinhas, para ver qual era o melhor resultado para um croissant, para um folhado, e aí vai do tino. Mas tem algumas marcas bem simples que são muito boas. Eu não estou aqui para citar eles, quem sabe a semana que vem a gente cita, mas tem dicas de farinhas que funcionam muito bem. Tem algum cuidado específico para lidar com essa farinha? Não. Reservar num lugar seco, nunca deixar no chão. Você sempre deixa no seu embalagem a farinha fechado, um lugar seco, e sempre é melhor comprar a sua farinha a cada semana ou a cada 15 dias do que manter um estoque enorme porque o preço era barato e a tua farinha vai envelhecer e vai perder no rendimento. Essa é uma coisa também, às vezes o barato sai caro. Eu aprendi no Brasil. O Felipe está agradecendo, está querendo registrar um abraço para o chefe Fabrice e a toda a equipe. Eu e meus pais somos do Rio e fãs do seu trabalho há muitos anos. Sempre que vamos a São Paulo, passamos na Douce France. Ulala! Muito obrigado, Felipe. Mas assim que se fala de Rio, aperta um pouco no coração, porque como eu cheguei no Rio, eu tinha 25 anos, é um lugar bem particular no meu coração. Claro que viajei bastante no Brasil, mas vou lhe dizer, Felipe, quando eu vou no Rio, eu sempre volto para casa, porque é lá que eu cheguei e então é lá que eu me sinto em casa. Não é que eu não gosto de São Paulo, mas o Rio tem um lugar muito particular no meu coração. Tá? Então eu queria agora, vamos encerrar um pouco o ciclo de perguntas para passar a outras coisas, mas dizer que continuamos a escrever, a mandar suas perguntas, porque até amanhã nós vamos responder a mais dúvidas que surgirão, tá? Por enquanto, a gente está mostrando um panorama global de como vamos chegar a fazer milho-folha. Porque, como eu digo, milho-folha é um produto, mas o confeiteiro é uma pessoa. E ele não trabalha só com as mãos, trabalha com a cabeça. Então, você tem que ter referência e tem que ter um estado de espírito. Aí você vai ficar criativo. Você vai aprender, absorver e pôr aquele pequeno suplemento de alma no seu produto. E te garanto que seus clientes, seus familiares vão sentir a diferença. Então não se esqueçam de sempre assistir. Nós temos nossos posts, toda semana vai ter algumas coisas, perguntas, lembretes para o próximo live de quarta-feira, 1º de dezembro, às 19 horas. Nós estamos sempre no Instagram. Quem quiser pode mandar e-mail para mais informações, mais contatos, tá? E queria agradecer, eu sei que são cada vez mais numerosos assistindo e nós já temos uma data marcada. Mais para frente, nós vamos postar mais informações para abrir o carinho, quando vamos começar a inscrição do curso, etc. Vai vir aos poucos, mas a data do curso já está marcada. Eu espero não ter esquecido ninguém e agradeço a audiência de todo o Brasil, porque eu já vi que tem outros estados ligando, escrevendo. Dizer que não é bicho de cabeça, minha proposta realmente de democratizar o que parece muito complicado. Eu não sei se vocês já assistiram nos reality shows na televisão. Os caras fazem uma entrada, um prato principal, sei lá, uma carne. Quando a temática é sobremesa, todo mundo fica tá? Não é complicado a confeitaria. É só que é uma mentalidade, uma forma de ver, uma apreensão do insumo que é um pouco diferente da cozinha. Nós trabalhamos como quente, o forno, por isso que fazemos questão que na próxima live nós falamos do forno, que é um lugar fundamental, que é lá que tudo acontece. E nós trabalhamos também como frio. Você lembra que a gente tinha falado que tinha 4 coisas importantes: geladeira, um freezer, um gerador, batedeira e forno. Então, quarta-feira faremos o forno para que realmente, na hora da aula, a gente chegar em condição de entender o que estamos fazendo, como funciona. E não é o chefe que tira, está pronto. Não. Nós vamos ver isso com calma. Tá bom? Então, mais uma vez queria agradecer. Não deixa de seguir na Instagram. Vai ter ainda algumas perguntinhas, você sabia? E
Então vamos continuar a se cultivar, aprender. E cultivar é uma bela palavra, porque realmente cultivar é como pôr uma semente que brota e nós vamos crescer e todo mundo vai crescer juntos. A Pitanga novamente está perguntando o que o chefe fala para quem tem apenas 3 anos de confeitaria. Sim, então, para quem tiver apenas 3 anos de confeitaria, sabe, o talento não depende da idade. Tá? Eu já vi gente muito talentosa, bem cedinho. Eu me lembro que no Marrocos, por exemplo, em Marrakech, eu tinha um aprendiz que tinha 2 anos de profissão. Ele já puxava o açúcar, sabe essa técnica de açúcar artístico? Então, não tem idade para isso, nem para começar, nem um tempo pré-estabelecido. A questão é o empenho mesmo, se a pessoa sente que tem um tino para isso, gosta, é a paixão. Tá? O resultado vai vir, financeiro, mas o dinheiro não é o motor. Primeiro a paixão, a vontade de aprender, de crescer, de evoluir. E então, você pode ter 3 anos de experiência, é ótimo. Eu, com 43, eu continuo aprendendo todos os dias, gente, em toda a humildade. Eu não sei de nada, porque o mundo evolui. E basta pegar uma revista europeia, ir ver meus amigos na França, em Paris, eu vejo e me pergunto, como foi feito? Qual foi a técnica usada? E está evoluindo, uma constante evolução, e a gente continua aprendendo. Hoje estou ensinando, mas te garanto que muitas vezes eu abro um livro e eu estou aprendendo também. Ninguém me dando da verdade, tá certo? A Duncan está falando, muito obrigado, chefe, pelas respostas. Espero o senhor novamente para apreciar nossos produtos na cidade de Itanhaém. Sucesso, um grande abraço. E tem gente falando que seu cabelo tá muito bonito, viu? Tá. É porque costumava dizer que tinha muita farinha. Ultimamente eu tirei a farinha do cabelo, até o cabelo fica melhor. Eu queria agradecer a Duncan, porque Itanhaém, eu conheço essa cidade, eu já fui lá, Itanhaém, é uma cidade linda no litoral de São Paulo. Eu vejo que eles gostaram, 3 perguntas numa live, parabéns, eu acho que a gente vai se ver em breve, tá? E eu queria agradecer a todos vocês também, explicar, dizer que esse projeto do Ateliê de Fabrice é uma revolução para mim. Eu costumo dizer, porque com muita humildade, gente, sabe? Eu vou dar um exemplo, eu sou um cara que não tem um e-mail. Eu não uso e-mail, nossa empresa tem, mas eu não uso e-mail. Então, o desafio de toda a equipe de produção que está atrás aqui, do Fabrice Digital, foi uma revolução, gente. Eu estou curtindo, estou gostando, tá? Eu demorei, sei como funcionar e não aplicava, agora eu estou gostando. E eu espero ver vocês cada vez mais numerosos, tá? E eu marcou para vocês, então, quarta-feira, na próxima live, nós falamos do forno e outras coisas. Não se esqueçam que o aprendizado é tudo. Sem aprendizado, nós não sabemos nada. Eu desejo um bom fim de dia para vocês. Sejam felizes. Até a próxima.